aqui está o teu servo, meu Pai. Usa ele, Senhor, com poder, graça e autoridade, Senhor. Coloca, meu Pai, as barreiras desse quarto inteiro, meu Pai. Unge, meu Pai, a sua voz, meu Pai. Fala, meu Pai, conforme tu queres e conforme o Senhor deseja. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vamos receber o pastor presidente, o pastor Paulinho, o pastor de palma, em glória a Deus. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É bom, meu Deus, você estar, meu Deus, aqui nessa noite. Porque, meu Deus, meu Deus, Ele só tem coisas boas para nos dar, né? E quando Deus tem coisas boas para nos dar, meu Deus, é quando nós sentimos a graça de Deus, amém? Quero orar por todos, meu Deus, logo mais aí com a palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai, Deus amado, aqui estão, Senhor, os teus filhos, meu Pai, que deixaram, Senhor, o seu lado, deixaram a sua casa, a sua família, meu Pai, para vir, Senhor, em busca da tua palavra, para vir, Senhor, sentir, meu Pai, Senhor, Senhor, o quanto o Senhor é Deus, meu Pai, o quanto, meu Pai, Senhor, só tem tocado, Senhor, em cada vida, meu Pai, por mais, Senhor, que estamos passando, Senhor, por tanta dificuldade, por tanta luta, meu Deus, mas, Senhor, diz, meu Pai, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, elas não estão encolhidas, não, meu Pai, Senhor, eu tenho processo, meu Pai, Senhor, diante a cada vida, meu Pai, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, para entregar, meu Pai, a filha do meu Pai, Senhor, nessa noite, meu Deus, fala, Senhor, com o teu filho, meu Pai, fala, Senhor, com tua filha, meu Pai, Senhor, aquele que não pôde vir, Senhor, nessa noite, meu Pai, aquele que não pôde estar, Senhor, diante da tua presença, meu Pai, Senhor Pai, Senhor, entrando, Senhor, com providência, meu Pai, porque tu conheces, meu Pai, Senhor, o que te busca, o que não te busca, meu Pai, o que é fiel, o que não sou fiel, meu Pai, Senhor, também, Senhor, nessa noite, meu Pai, Senhor, meu Senhor, receber, Senhor, de ti, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode aceitar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e bate as palmas bem forte a Jesus, glória a Deus, grande, meu Deus, é que Deus vai fazer em tua vida. Grande é o processo, meu Deus, que Deus está desenrolando, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que estava dando errado em minha vida, em tua vida, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo, ele queria separar, meu Deus, da nossa vida, Deus, meu Deus, está conjugando tudo para nós. Que vence de vitória, meu Deus. Por isso, meu Deus, que aqui, meu Deus, Jesus, meu Deus, quando teve grande aflição, meu Deus, que ele foi, meu Deus, tentado por quem? Pelo diabo. Aqui a Bíblia, meu Deus, abre sua Bíblia aí, meu Deus, Mateus 4, meu Deus, nós vamos passear, meu Deus, em Espírito e verdade, porque hoje é culto, meu Deus, de nós, meu Deus, estar, meu Deus, buscando os dons, meu Deus, do nosso Espírito Santo, buscando, meu Deus, aquilo que Deus tem, meu Deus, para relevar para a nossa vida, meu Deus, glória a Deus. Mateus 4, meu Deus, e versículo 1, assim, meu Deus, diz assim, meu Deus. Aleluia! Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode sentar. Glória a Deus. Igreja, meu Deus, imagina. E Jesus, meu Deus, ele foi, meu Deus, num processo. Ele foi buscar, meu Deus, os dons, meu Deus. Ele foi buscar o conhecimento, meu Deus. E para ir buscar o conhecimento, meu Deus, ele foi tentado. Ele foi tentado, meu Deus, pelo diabo. Ele foi tentado, meu Deus, ali, porque o diabo, ele conhece, meu Deus, a minha vida, a tua vida. O diabo, meu Deus, ele conhece, meu Deus, o nosso agir, o nosso deitar, o nosso levantar, assim como Deus, meu Deus, é para nós. Porque, meu Deus, se nós, meu Deus, for, meu Deus, a cada vez mais, meu Deus, diante, meu Deus, desses versículos, meu Deus, você vai saber, meu Deus, que Jesus, meu Deus, ele tinha tudo, meu Deus, para sempre, meu Deus, falar, meu Deus, que Satanás, o inimigo, não tem poder. Ele tinha, meu Deus, diante o Espírito Santo, irmão. O que eu falo para os irmãos, meu Deus, do Espírito Santo, é quando nós temos, meu Deus, na nossa mente, meu Deus, aquilo que nós vamos falar. Aquilo que nós vamos, meu Deus, falar, meu Deus, porque se nós falarmos coisas enganosas, meu Deus, nós seremos enganados. Mas se nós falarmos coisa espiritual, meu
Deus, nós seremos, né, Deus, espiritual, né, Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossa vida. Por isso, né, Deus, a gente pode ver, né, Deus, se nós, né, Deus, puxar cada vez mais, né, Deus, você vai saber, né, Deus, que Satanás, né, Deus, ele não estava brincando ali. Satanás, né, Deus, ele queria humilhar, né, Deus, ali, né, Deus, de toda forma. Assim, né, Deus, às vezes nós somos humilhados. Às vezes os nossos inimigos estão ao nosso redor. Às vezes nós, né, Deus, tentamos, né, Deus, se afastar, né, Deus, mas não conseguimos. Porque às vezes nós não temos, né, Deus, o dom, né, Deus, o controle, né, Deus, do Espírito Santo. Mas nesta noite, né, Deus, eu vou, né, Deus, falar para você que o controle do Espírito Santo, ele está sobre a tua vida, ele está sobre a tua mente, né, Deus. Se você, né, Deus, sempre, né, Deus, pensar, né, Deus, que somente Deus é na tua vida, né, Deus, o controle espiritual, né, Deus, de Deus está contigo. Por isso, né, Deus, que o inimigo, ele foi envergonhado. E ele, né, Deus, às vezes, ele não tem atitude, ele quer falar, né, Deus, coisas que Deus, né, Deus, ele tem a sabedoria. Porque ali, né, Deus, ele diz, né, Deus, a Jesus, né, Deus, se tu és filho de Deus, né, Deus, faça que essas pedras se transformam em pão, porque ele já estava, né, Deus, ali com sede, já estava com fome, ele já estava ali, né, Deus, mas às vezes, a nossa sede, irmão, né, Deus, é espiritual, a nossa sede, né, Deus, é de vir buscar a palavra de Deus, às vezes a nossa sede, né, Deus, está, né, Deus, através do louvor, às vezes a nossa sede, né, Deus, está, né, Deus, através da palavra, porque a palavra, né, Deus, que nos alimenta. É a palavra. O crente sem palavra, meu Deus, ele não vai a lugar nenhum. Ele vai ficar perdido, meu Deus, porque o inimigo, ele sempre, meu Deus, ele acha uma brecha. O inimigo, ele sempre acha, meu Deus, uma hora, meu Deus, de cutucar, meu Deus, o servo de Deus, a serva, não importa aquele que busca o Senhor. Mas Jesus, ali, meu Deus, ele já tinha, meu Deus, assim diante, tudo que ele estava passando. E ele tem, meu Deus, a cada um, meu Deus, tem a resposta. Irmão, meu Deus, por isso que eu digo, se nós não se alimentar, meu Deus, na palavra, se nós não se alimentar, meu Deus, diante da coisa espiritual que o Senhor deixou para nós, não vamos, meu Deus, a lugar nenhum. Porque nós não vamos ter o conhecimento. E quando o inimigo, meu Deus, diz, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. E o Senhor, meu Deus, logo respondeu, meu Deus, porque todos aqui, meu Deus, que estão, meu Deus, diante de Deus, sempre tem uma resposta. Sempre tem, meu Deus, uma solução, meu Deus. Nós nunca somos enganados, porque nós conhecemos uma palavra. E Jesus disse, meu Deus, escrito está, que nem só do pão viverá o homem, mas sim de todas as palavras que saem da boca de Deus. Porque, irmão, meu Deus, às vezes Deus tem falado contigo. Às vezes Deus, meu Deus, está, meu Deus, num particular contigo. Às vezes Deus, meu Deus, está ali, meu Deus, para que você não venha errar, para que você não venha pecar, meu Deus. Mas às vezes, meu Deus, a carne, meu Deus, como diz, o espírito está pronto, meu Deus, mas a carne é fraca. A carne, meu Deus, a qualquer momento, meu Deus, está, meu Deus, se desfazendo, se espalhando, meu Deus. A carne é fraca. Às vezes, meu Deus, nós ouvimos tantas coisas. Às vezes até mesmo de irmão, meu Deus, que quer, meu Deus, ser mais, meu Deus, do que não é. Que irmão, meu Deus, que busca, meu Deus, lá, meu Deus, tudo, meu Deus, espiritual, meu Deus, mas dentro de casa, meu Deus, é diferente. Dentro de casa, meu Deus, ele quer fazer bagunça. Dentro de casa ele briga, meu Deus, com a sua esposa. Dentro de casa ele briga, meu Deus, de certa maneira, meu Deus, a xingar, meu Deus. Ele não tem um conduto, meu Deus, espiritual. Porque aquele que tem conduto espiritual tem Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. Por isso, meu Deus, que a Bíblia mesmo diz, meu Deus, que ninguém vai ao Pai, meu Deus, se não for pelo Filho. Porque, irmão, a Bíblia diz, meu Deus, se nós não ensinarmos, meu Deus, a como estar diante da presença de Deus, não adianta. Que os pastores, meu Deus, dessa terra, meu Deus, eles têm que ensinar, meu Deus, de Gênesis, Apocalipse, do que doer, meu Deus, e fala o que falar. Porque, meu Deus, a Bíblia mesmo diz, meu Deus, que cura, salva e liberta. Mas também, meu Deus, muitas palavras, meu Deus, vêm, meu Deus, para muitos nós, meu Deus, como derrota. Para nós desistir do Evangelho de Deus. Para nós desistir, meu Deus, da promessa que Deus tem na nossa vida.
Não é fácil. Quando eu falo que não é fácil, não é fácil, né, Deus? O pastor Paulinho, né, Deus? Não, eu passei por luta, eu passei por dificuldade, né, Deus? Mas agora eu creio, né, Deus, que eu, né, Deus, Ele está, né, Deus, me exaltando um pouquinho, porque ainda preciso mais. Hoje eu preciso me humilhar mais, eu preciso, né, Deus, chorar, né, Deus, na presença de Deus. Hoje muitos mais não choram. Antigamente entrava nas igrejas, né, Deus, as lágrimas já corriam, entrava, né, Deus, ali, escutava a adoração, né, Deus, algo acontecia, né, Deus. Hoje está sendo diferente. Hoje, né, Deus, nós sentamos na cadeira, né, Deus, na poltrona, né, Deus, aonde quer que seja, e ali, né, Deus, na hora de buscar o Senhor, né, Deus, é pouco, né, Deus, que nós temos para falar com o Senhor, porque às vezes, né, Deus, não quer falar.